para a gente não se atrasar. E vamos começar essa aula aberta. E essa aula aberta sobre psicologia positiva, mas ela tem um tema, gente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Vivi, trabalho aqui na Viver Mais Psicologia, e eu sou apaixonada por esse tema, e depois já vou apresentar para vocês aqui a nossa professora, mas ela vem falar sobre... Aqui, ó, bem-estar e autoestima, perspectivas da psicologia positiva. A mulher tem até um livro sobre a questão da autoestima. Você tem aí, Rafa, já pega aí para mostrar para nós. Bem-estar... Peguei, hoje eu fiz a lição de casa. Ela é autora, junto com outros colegas, sobre o livro Ressignificando a Autoestima. Então, ela vem falar aqui para a gente sobre a autoestima, sobre bem-estar e autoestima na perspectiva da psicologia positiva. Mas antes da professora Rafaela, entrar em ação e falar para a gente sobre a psicologia positiva, eu tenho dois grandes convites para vocês. Gostou da aula? Vem fazer a jornada com a gente. Nós vamos fazer uma jornada online, também 100% gratuito, 100% online. Anota aí, gente, dia 23 de março, às 18 horas, nós teremos um encontro fantástico sobre psicologia positiva e soft skills, com a professora doutora Luana, que estudou, fez o doutorado dela em Portugal, chique demais. Psicologia positiva aplicada nas organizações, com a psicóloga, psicoterapeuta, doutora também, Ellen Jeremias. Então, nós temos aqui no dia 23 de março uma jornada sobre psicologia positiva, com todos esses temas, soft skills, e como que a gente pode aplicar também, não só no consultório, mas também no meio organizacional. Você sabe que a psicologia positiva está sendo muito requisitada e crescendo muito nas instituições, né, nas organizações. Para vocês terem uma noção, esse é o primeiro convite, então, que eu deixo para vocês. Vitória vai deixar aqui o link. Se vocês forem, vocês anotem esse link, só que nós estamos com o site hoje fora do ar, porque ele está passando por uma reestruturação. Então, eu vou pedir para vocês não saírem do grupo do WhatsApp, o grupo da aula aberta, que a gente vai colocar amanhã, né, Vitória? Amanhã você coloca de novo o link da inscrição da jornada, porque se vocês tentarem agora, neste momento, ele está fora do ar. Dizem que amanhã ele vai estar trabalhando, que a gente está fazendo uma reestruturação mesmo do site, tá bom? Mas já anotem aí para vocês fazerem a inscrição daqui a pouco. E antes da gente começar a falar, então, sobre bem-estar e autoestima na psicologia positiva, o meu segundo convite para vocês é vocês conhecerem um pouquinho. A Vitória vai colocar um vídeo curto aqui, já pode ir colocando, Vi? Um convite para vocês também que já são psicólogos, ou não apenas para psicólogos, mas outros profissionais que trabalham em empresas, instituições, né? Podem estar aplicando a psicologia positiva, a nossa pós-graduação, que está demais, está muito bacana. A Vitória está aqui, vai compartilhar com vocês um videozinho rápido que vai falar sobre a nossa pós. A psicologia de hoje não faz tá aparecendo de pessoas a imagem, infelizes Vitória. menos infelizes. Deu, agora deu. Pode colocar no início de novo? Obrigada. A psicologia de hoje faz de pessoas infelizes
menos infelizes. Prepare-se para o mercado de trabalho. Venha viver intensamente uma nova abordagem que está fazendo grande sucesso nos últimos anos, a psicologia positiva. A psicologia positiva é uma grande referência na área clínica, organizacional e também no contexto da educação. E aqui na Viver você pode aprender mais sobre essa nova abordagem de estudo e intervenção e se tornar referência em psicologia positiva ao trabalhar as potencialidades humanas. O nosso curso vai te dar todo o conhecimento necessário por meio de uma compreensão da ciência do bem-estar do ser humano, além de você aprender metodologias práticas para aplicar todo o seu aprendizado no seu ambiente de trabalho. Se você é psicólogo formado na área de educação, administração, gestão de recursos humanos ou outra área que trabalha com desenvolvimento do ser humano e de equipes, você pode fazer esse curso aqui na Viver. Temos turmas dia de semana com supervisão de casos clínicos, mentorias, aulas e grupo de estudos. Um espaço completo pensado para você trazer seus casos de estudos e ter mais segurança no consultório e desenvolver projetos inovadores nas organizações. Tudo isso em conexão com professores altamente qualificados, nacionais e internacionais, online e ao vivo, junto com você. Aqui na Viver você tem data e hora marcada para viver sua transformação. Venha viver a inovação, viver esse novo mindset e conhecer novas ferramentas de trabalho. Venha viver a psicologia positiva. Chame nossa equipe e comece a sua transformação. Muito bem. Olha, tá aí um grande chamado para vocês, né? A Sinara que está aqui com a gente faz o curso, né? Sinara, nossa aluna de pós, né? Faz um joinha aí para o povo. Gosta do curso? Faz um joinha aí para motivar o pessoal. Legal. Sinara, querida, nossa aluna aqui do curso de Psicologia Positiva. E só para vocês terem uma noção, gente, para vocês verem, o curso é nas segundas à noite. Eu pergunto para vocês, o que vocês fazem? O que a gente faz segunda noite, minha gente? A Rafa que ia para uma balada, mas se a gente não tem balada na segunda noite, né? A gente estuda segunda-feira à noite. São 3 segundas-feiras à noite, com aula, como falou o vídeo ali, professores nacionais, internacionais ou nacionais com certificados internacionais, e também com mentoria e supervisão de caso clínico. Então, é muito bacana. Vitória, fala aí, é um ano pós-graduação. Fala para a gente agora, Vitória, qual o valor? Que eu esqueci. Fala aí para nós, para não falar besteira. Esse curso, ele tem a duração, como a Vivi comentou, de 12 meses, né? Um ano vocês farão parte dessa pós-graduação. E o valor está sensacional, né? São 18 vezes de R$290 para vocês se aprofundarem na psicologia positiva, que a gente sabe que é algo que está vindo para o Brasil, né? Que já é um sucesso lá fora. Então, cada vez mais a gente precisa se aperfeiçoar nessa área, nessa abordagem, que vai olhar para as potencialidades humanas, para as habilidades, e não só para as doenças e para os transtornos. Então, é uma nova perspectiva que eu acredito que cada psicólogo precisa ir adquirindo, porque isso faz parte do futuro da nossa profissão também. Muito bom. E também trabalha com muitas coisas e também com autoestima. Então, eu vou chamar para o palco, né? Para o palco aqui do nosso Zoom, da nossa aula online. Ela é a professora doutora Rafaela Matavelli, ela é professora universitária, ela é psicóloga clínica, ela fez um doutorado, mestrado, graduação, mestrado, doutorado em Portugal, fez o doutorado na Universidade do Algarve, escritora de livros e artigo mesmo inúmeros, assim, centenas de artigos, entendeu? A mulher pesquisa, a mulher é queridíssima. E é uma fofa, e é baladeira, e eu não vou falar outras coisas, que o horário não permite aqui, mas a professora, a doutora Rafaela Matavelli, bem-vinda aqui, e ela é expert em autoestima. Gente, se tiverem dúvida, pode colocar aqui no chat. A gente não tem muito tempo, mas vamos lá, professora Rafaela. Ok. Todo mundo me ouvindo bem? Obrigada, Vi, pela apresentação. Eu ia dizer
que nem parece ser eu, mas como eu estou falando sobre autoestima, sou eu. Pessoal, sejam muito bem-vindos, então, para essa nossa classe, assim, de hoje. Eu trouxe um materialzinho, assim, para servir de guia, mas enquanto eu vou compartilhando, assim, o nosso material, quero dar boas-vindas para você. E para quem não conhece, assim, a psicologia positiva, né? Hoje em dia a gente já está falando muito sobre esse tema, sobre o que é que seriam esses aspectos positivos, sobre aspectos, por exemplo, de variáveis como gratidão, como mindfulness, como resiliência, como a própria autoestima mesmo, os mecanismos de autoconceito. Só que a gente tem que tentar entender que dentro da psicologia, quando nós falamos sobre essa parte mais positiva, nós não estamos negando nada que não seja muito bom, ou que não dê angústia, ou que não dê sentimentos relacionados a uma dor emocional, mas que a gente não acha que é só isso que o ser humano tem, isso é um recorte. E a psicologia positiva, ela tenta, na realidade, descondicionar, descristalizar esse processo, por exemplo, de angústia e de dor, fortalecendo os aspectos mais positivos, né? E como ela é uma ciência, né, ligada a esse bem-estar e esse bem-estar subjetivo, ela se centra principalmente naquela questão assim, o que seria esse bem-estar subjetivo, essa satisfação, e o que seria prazer, né? Porque eu posso, por exemplo, agora estar comendo um bolo de chocolate, se eu gosto de bolo de chocolate, e sentindo um grande prazer. Mas isso não vai me causar uma felicidade amanhã, ou depois de amanhã. São prazeres momentâneos. E quando a gente pensa em bem-estar subjetivo, a gente pensa nesse exercício que traria o bem-estar subjetivo, né? E dentro da perspectiva da psicologia positiva, esse bem-estar subjetivo, ele é dividido nas nossas emoções positivas, ele é dividido no compromisso que a gente tem, por exemplo, o compromisso de eu estar aqui hoje nessa classe, assistindo essa aula, tentando entender um pouquinho mais sobre isso, o compromisso de iniciar e terminar uma pós-graduação, o compromisso de iniciar e terminar qualquer coisa que eu estou fazendo, desde um curso, uma pintura, a uma aula, né, de ginástica, por exemplo. A psicologia positiva, ela vai estar falando sobre essa satisfação com a vida, nos mecanismos dos relacionamentos, como é que eu tenho relacionamentos saudáveis, né? E esses relacionamentos podem ser desde com o meu parceiro, também no meu ambiente de trabalho, né? Porque no ambiente de trabalho é um ambiente que a gente passa grande parte da nossa vida. E como é que eu faço para ter relações saudáveis ali dentro, relações saudáveis em casa e relações saudáveis com as pessoas, né, que eu gosto e que me rodeiam. E outra variável seria o significado de vida, ou seja, meu propósito. Eu tenho mecanismos de espiritualidade, eu acredito em alguma coisa. O que me faz efetivamente levantar? O que eu acho que seria esse meu propósito? E, por final, a realização, né? Então, o que o Seligman e o Csikszentmihalyi, que são os grandes nomes da psicologia positiva, eles prezam é que essa satisfação, em detrimento do prazer imediato, seria justamente isso, ou seja, eu ter uma ciência onde vários mecanismos vão fazer com que eu sinta esse bem-estar em longo prazo. Ou seja, estudar esta felicidade, digamos assim, não é tão fácil assim, né? É difícil. É difícil a gente estar todos os dias, a gente acordar todos os dias e pensar que realmente eu tenho que fazer diferente, pensar que eu tenho que estar construindo algo para que eu me sinta feliz a longo prazo. Então, de forma geral, vocês vão me interrompendo, tá? Porque eu falo um monte, quando eu coloco aqui a primeira, não paro mais. Quem tiver dúvida, pode estar me interrompendo. Mas essa seria, assim, a grande diferença, ou seja, desses prazeres imediatos e desse estudo da psicologia positiva, que é focado nessa satisfação, que é o bem-estar subjetivo. Já ouviram falar sobre isso? A maior parte de vocês podem fazer joinha se sim, se não, podem fazer algum outro sinal. Eu estou reconhecendo alguns alunos aqui, então eu sei que alguns deles já ouviram falar bastante sobre isso. Quem ainda nunca ouviu falar sobre essa perspectiva? Ok, a Vitória, a Monique, o resto todos aqui já ouviram a falar um pouquinho sobre. A Eliane também ainda não ouviu. A Mariana também ainda não ouviu. Espero que gostem, meninas, dessa primeira relação, então, com o bem-estar subjetivo e autoestima. Bom, autoestima, né?
A gente escuta muito falar sobre autoestima e principalmente uma frase que tem sido, né, documentada muito você tem que ter uma autoestima mais alta, né? Por que você não tem uma boa autoestima? Você parece tão bonita. Ai, seu cabelo é bonito. Você, sei lá, é inteligente. Por que você não tem uma autoestima alta, né? E pensando na autoestima, a gente tem que pensar que, sendo uma variável da psicologia, ela é uma variável que eu costumo comparar a autoestima com um potinho de biscoito que não tem biscoito dentro. E daí a gente vai colocando coisas ali dentro, né? E o que são essas coisas que vão ali dentro para formar a nossa autoestima? Porque eu posso, por exemplo, ganhar um concurso de Miss, mas eu tenho uma autoestima baixa. Então, ou seja, o que está ali dentro que faz com que, mesmo eu estando dentro dos padrões de beleza dados pela sociedade e ganhar um prêmio eu não me achar bonita? O que faz, por exemplo, eu ser uma excelente profissional, ser reconhecida profissionalmente, mas mesmo assim achar que eu não sou tão boa profissional? Né? Então, o que está por detrás dessa autoestima e o que é que faz com que a gente fortaleça ela e que a gente compreenda, né, esse processo? Bom, então quando a gente fala de autoestima, alguns autores, né, para mim, o Rosenberg, ele é um dos grandes autores para mim da autoestima, porque ele é um autor que ele não só vai estar tentando desconstruir alguns conceitos da autoestima, mas ele vai classificar a autoestima em algumas variáveis que eu costumo chamar de casinhas, onde a gente pode curar essas casinhas, né? E mudar o nosso processo de autoestima. A psicologia positiva, ela tem uma coisa muito interessante quando ela pensa nesse processo de cura, porque quando a gente fala em trauma, eu não posso fazer nada com aquele trauma passado, né? Imagine que eu sofri um abuso, que eu sofri uma humilhação, ou seja, que eu estou com alguns mecanismos relacionados com transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Eu não consigo desfazer aquilo que aconteceu no meu passado, a nível de trauma, mas eu consigo ir lá no passado e curar a ferida que aquele trauma fez. E na cura desta ferida, eu consigo ressignificar os meus aspectos para eu modificar uma avaliação que eu faço de mim própria. E é mais ou menos isso que o Rosenberg ele vai afirmar. Ele vai afirmar que essa autoestima, ela seria essa avaliação global que eu tenho sobre mim, sobre os meus processos, sobre o que diz respeito a todas as minhas características pessoais. E onde é que eu vou buscar essas características pessoais? Eu vou buscar supostamente no meu seio ali, materno, né? Que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas ele vai dividindo isso em processos de variáveis. Outros autores, eles vão caracterizar essa autoestima como essa dimensão, ou seja, global ali, mas eles vão dizendo que eu sinto de forma diferente. E aí é que vem a questão da subjetividade, né? Eu posso crescer na mesma casa, com os mesmos pais, ser até gêmea, por exemplo, mas a minha autoestima, ela é diferente da minha irmã, ou seja, quais são os sentimentos que eu acarreto daquela autoestima. Vou dar um exemplo muito comum sobre esse processo de autoestima, que eu tenho escrito agora ultimamente. Ô, Rafa, você está mudando o slide? Tô. Ai, não tá. Não tá? Você vai ter que abrir, parar de compartilhar, abrir ele de novo. Ok. Agora mudou. Que Muda? tal? O que é autoestima? E agora, mudou se eu mudar? Aqui está aparecendo o que é autoestima. Ah, tá. Então eu vou mudando conforme eu for falando. Ok. Tá. Então deixa eu só voltar no outro para alguém que quiser compartilhar. Também dá para ficar aqui nesse, depois eu já vou compartilhando. Pronto. Então eu voltando a falar sobre esses novos autores que eles vão estar dizendo que essa autoestima, então ela é o que eu vou sentindo e vou dando valor àquilo que eu recebo. Um exemplo, né, que eu estava dizendo que é um estudo agora que eu estou começando a escrever, e que eu achei muito interessante em algumas respostas, que são: por que algumas pessoas, elas, dentro do ambiente de trabalho,
quando alguém critica elas ou que não goste delas, é tão doloroso para umas em detrimento das outras. Vamos supor, estou vendo aqui a Vitória em segundo plano. Nós as duas trabalhamos na mesma organização. Recebemos a mesma crítica. Vamos supor, a colega não chamou a gente para o lanche ou disse que a gente não era tão legal assim. E por que aquilo dói muito mais em mim do que dói na Vitória? E a gente começou a entender que esse sentimento de valor próprio, por exemplo, nas crianças que são adotadas, elas tendem a não ter esse sentimento, porque elas são muito desejadas. Os pais desejaram muito uma gravidez, que desejaram muito aquela criança, então o processo do não desejo não faz com que ela tenha aquele sentimento de não valor próprio, relacionado com gostar e não gostar. Diferente daquelas outras pessoas, por exemplo, que se sentiram não gostadas ou abandonada, por exemplo, ou de casamentos monoparentais, onde esta autoestima ela dói mais nesse processo. Então é importante a gente estar entendendo de onde é que vem, né, esses mecanismos para tentar entender o porquê que ela é tão diferente, o porquê que eu dou valor próprio diferenciado nesse processo. Bom, e daí aqui tá uma perguntinha, né, que eu ia fazer, o porquê que essa autoestima, então, ela é tão importante, assim, para nós, ou seja, por que realmente ela é uma variável que é tão importante nos dias de hoje para a gente falar sobre ela. Eu costumo dizer que a autoestima, ela é muito importante porque ela tem uma palavra que é o autoconceito, de um lado, né, e a autoestima do outro. Alguém já estudou os mecanismos de autoconceito? Aqui? Não? Então, o autoconceito, na realidade, ele é tudo aquilo que eu aprendi quando eu nasci, ou seja, dentro daquele seio familiar. Quando eu era bebê, quais foram os símbolos que foram passados para mim, os processos de amor, os processos de cuidado. Então, esse seria o primeiro autoconceito criado, né? O que os meus pais, os meus avós, os meus irmãos passaram para mim. Depois, eu iria ter o autoconceito do meu grupo de pares, quando eu vou para a escola. Eu sofri bullying, não tive bullying. Como é que eu era vista em sala de aula? Eu era uma boa aluna? Eu era aquela uma que os meus coleguinhas riam de mim? Eu era aquela uma que era popular? Quem eu era no meu grupo de pares? Depois eu vou para as minhas relações íntimas e para os meus amigos. Como é que eu sou tratada dentro desse ambiente? Quais são as relações que eu procuro com as minhas relações íntimas, com os meus amigos, com esse ambiente de eu já adulta? E depois, o que é que eu sou dentro do meu trabalho? Então, o autoconceito, ele vai ser uma variável muito importante para a autoestima, porque o autoconceito, efetivamente, ele vem daquilo que você escuta na sua família, no seu grupo de pares, dos seus amigos, e você vai replicar no seu trabalho. Então, imagine que você é uma criança que vai crescer com uma autoestima baixa, que vem de uma família super protetora e que não entendem o que o simbolismo da superproteção causa. E diz, não, filho, não vai que você não vai conseguir. Não, deixa que a mamãe faz. Não, filho, cuidado que você vai cair. Não, não vai ali sozinho porque você pode se machucar. Não, leva a lista o que está escrito porque senão você vai esquecer. Essa criança, ela já vai para a escola precisando de uma validação desse grupo de pares. Se ela chega nessa escola e ela tem essa validação e ela se sente menor do que os coleguinhas ali, a autoestima dela de autoconfiança vai ser muito diminuída. Então, ela vai ter relações de uma autoconfiança diminuída e, por fim, relações de trabalho onde ela se sente também diminuída e com uma autoestima mais baixa. Esse só é um dos exemplos, mas isso pode se aplicar em todas as outras vertentes. Ou seja, o autoconceito, ele é aquilo que você é no seu seio materno, com os seus grupos de pares, com os seus amigos e com o seu ambiente. Isso é muito importante para a gente estar trabalhando aqui a autoestima, ok? Alguém tem uma perguntinha? Alguma coisa? Não? Ok, então vamos continuar aqui. Dentro, né, dessa autoestima e desses conceitos, então eu vou ter efetivamente o que é que seria essa autoestima global, né? Ou seja, que seria
todo esse processo que eu estava explicando para vocês, dessas variáveis, né? O que seria como global. Depois, a minha autoavaliação, né? O que efetivamente eu vou me autoavaliar? E é aqui que entra vai começar a entrar a psicologia positiva nessa autoavaliação, que é eu conseguir entender quais são as minhas forças, quais são os meus processos e o que eu consigo efetivamente fazer para que eu consiga ter um sentimento de valor próprio, né? Nós estamos ouvindo agora muito no Instagram, em algumas, né, na internet, de forma geral, muito sobre esse sentimento de valor próprio, onde as pessoas dizem assim, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar, a gente tem que cuidar da gente. Mas, efetivamente, quando você não tem esse conhecimento por detrás de onde vem esse sentimento de valor próprio, de autoavaliação, vai ser uma coisa rasa. Não adianta eu olhar todos os dias e repetir frases de automotivação se eu não ir lá atrás e curar os meus processos para conseguir efetivamente me sentir melhor, né? Me sentir... ver que eu consegui olhar para aquele meu passado e saber quem eu sou efetivamente e que eu não sou aquele recorte daqueles mecanismos ali do meu autoconceito. Eu acho que eu tenho aqui algumas perguntinhas no chat. Vamos ver aqui. A Camila, autoestima é um reflexo do autoconceito. Isso mesmo. Isso mesmo. A autoestima é um reflexo do nosso autoconceito. E esse nosso autoconceito, ele vai criar essa autoestima global, ele vai criar essa minha autoavaliação e depois eu vou conseguir trabalhar esse sentimento de valor próprio, tá? A autoestima, ela é uma variável muito parecida com a resiliência, não é uma coisa única. A resiliência, ela também precisa de alguns mecanismos para você ser resiliente. Não é a psicologia positiva, por exemplo, ela não vai falar sobre resiliência como algo que você puxa, estica, volta e tem que ter flexibilidade. Existem variáveis por detrás daquilo, tá? Então, a variável por detrás da autoestima é o autoconceito. O autoconceito em criança que foi negligenciada e apanhou muito. É um autoconceito de humilhação, né? Hoje, vários estudos dentro da disciplina positiva, da psicologia voltada para a infância e para a parentalidade, a gente sabe que esses mecanismos de você bater na criança, né? De você negligenciar a criança, são mecanismos que sim, que vai fragilizar o processo da autoestima. E aquela frase de dizer, mas eu apanhei e hoje eu sou legal. Não sei se tão legal assim. Eu acho que essas pessoas que foram negligenciadas, que apanharam muito, elas sim sofrem de uma autoestima diminuída e elas vão procurar relações ou vão ter relações que vão replicar de alguma forma esse sentido se elas não curarem essas feridas. Isso não significa que eu vou ser assim para sempre. Isso é um trauma que eu tive, né, do meu passado e que eu posso olhar para ele e posso ser outra pessoa, né? Nós não acreditamos que eu nasci daquele jeito e vou ficar daquele jeito, né? A psicologia, ela é um processo de mudança, ela é um processo de cura, né? Ok, autoestima global. Bom, a autoestima global, então, ela é justamente isso, né? Ela é o que a minha família, ou seja, naquele seio materno ali, disse sobre mim. Quando eu digo família, é o cuidado parental, são as primeiras pessoas que cuidam de mim quando bebê, quando criança. Pode ser minha avó, pode ser um cuidador. Depois eu vou consolidar ali no meu grupo de pares na escola, venho para os relacionamentos e termino com o processo do trabalho. Respondido para o pessoal? Ok, então deixa eu só voltar aqui para ir para outro slide. Opa! Bom, então entrando, esses traumas, Monique, esses traumas, sejam eles quais forem, poderão ser revertidos sempre. Monique, eu vou dar aqui, essa é a fala da Rafaela, terapeuta aqui. Eu acho que o processo de psicoterapia, ele é um processo de cura, né? Ele é um processo de revisitação, né?
A minha palavra desse ano é revisitar. Eu acho que quando a gente revisita a nossa história, a gente tem, sim, grande possibilidade de estar curando, sim, esses traumas. Você não vai mudar o que te aconteceu, mas você muda quem você é, né? Porque senão seria muito limitativo eu acreditar que eu vou ter que ser daquele jeito para sempre, né? E isso me limita num recorte. E essa é uma das coisas que mais me faz me apaixonar pela psicologia positiva, que é justamente isso, que é eu não focar, né, naquilo que está errado, eu não focar naquilo que deu ruim, é eu olhar as coisas de uma outra perspectiva, né? Não ficar focando. Até, olha, caiu bem esse slides aqui do Mihaly Csikszentmihalyi e do Seligman. Não é eu evidenciar o que está errado, não é eu evidenciar o foco da doença, mas sim eu olhar para aquele trauma, ele é real, ele existiu, ele tem sensação, ele tem sentimento, vão me vir gatilhos emocionais mais cedo ou mais tarde sobre aquele processo, mas eu vou entender de onde eles veio e quando eu me sentir mal e eu cair, ou seja, eu vou conseguir voltar a respirar com mais facilidade e não vou ficar naquela dor profunda durante tanto tempo. Bom, então, de forma geral, assim, a gente pensando, né, o que é que seria esse bem-estar e essa autoestima durante esses processos, eu vou estar falando de uma forma geral, então, que a psicologia positiva ela é justamente isso, né? E ela vai estar ajudando nesses processos também do autoconceito e da autoestima, nesse funcionamento saudável, adaptativo, aonde eu tenho vários traços de personalidade, né? Que são vários traços de personalidade positivas, que o Seligman ele traz como as nossas forças de caráter, né? As nossas forças e virtudes, onde eu tenho forças que seriam traços de personalidade ou de temperamento, que eu posso estar direcionando para a minha promoção de vida e tentando me organizar para que eu fique mais saudável, mas sempre olhando para as minhas capacidades em detrimento, ou seja, do que está efetivamente mal ou que eu considere mal. Ok. Bom, quando eu falo, né, a gente está falando aqui muito sobre autoestima, mas agora, e o que acontece quando eu tenho uma baixa autoestima? Porque eu posso, às vezes, estar explicando, né, para uma pessoa o que é que seria efetivamente essa autoestima, mas mesmo assim eu continuar tendo uma baixa autoestima, eu mesmo assim continuar tendo uma relação sobre mim própria não tão adequada. Vamos supor, eu achar que eu não sou tão eficiente quanto as pessoas acham, eu achar que eu tenho que cada vez dar mais de mim para que as pessoas achem que eu sou melhor. Então, eu sempre vou estar achando que tenho uma baixa autoestima dentro do meu ambiente de trabalho, por exemplo. O porquê que isso acontece? Primeira coisa, crenças inadequadas, né? Ou seja, eu realmente mais fantasio do que tenho evidência. Um exercício que eu adoro, e vou deixar aqui como dica, às vezes eu digo assim, eu tenho uma baixa autoestima, no meu trabalho eu não estou fazendo as coisas corretas, eu tenho que me esforçar mais, eu trabalho depois do horário, eu fico em casa, quero deixar tudo muito perfeito, e mesmo assim eu sinto que eu não sou tão bom. Faz uma lista de evidência. Você consegue entregar o seu trabalho em dia? As pessoas te chamam a atenção todos os dias? As pessoas te chamam a atenção durante a semana sobre o seu trabalho? Como é que funciona o seu processo de nota? Qual foi o teu percurso até aqui? Se você faz uma lista de evidência, mostra que efetivamente o que você está pensando é uma fantasia, não existe. Se você fez uma lista de evidências, você consegue confirmar que aquilo que você está pensando sobre você não é verdade. Né? E essas crenças inadequadas servem, por exemplo, para como eu me sinto com o meu corpo, como eu me sinto com os meus amigos, como eu me sinto nos meus relacionamentos. Então, eu adoro essa dica da gente falar sobre evidência, tá? Outra questão que faz a gente ter uma baixa autoestima são altas demandas, tá? A geração que tem hoje, não sei muito bem a idade de vocês, mas a geração que tem por volta dos 40, acima dos 40 anos, elas cresceram com uma demanda muito elevada, né? De chegar com uma nota
9 ou 10 e chegar com uma nota 9 em casa e o pai dizer assim, foi 9, podia ter sido 10. Ou então chegar com 10 e dizer assim, não é mais do que sua obrigação, você só estuda, né? Estou dando aqui um exemplo. E o que vai fazer esse simbolismo dentro desse autoconceito para essa criança que cresce ouvindo essa autodemanda? Que tudo que ela for fazer, ela vai começar a ter metas muito altas. E essas metas muito altas, elas podem ser inatingíveis. Então, eu tenho que começar a entender qual é a minha história e qual é a escala de autodemanda que eu estou fazendo para efetivamente entender se eu estou tendo alguma relação sobre o que eu vou fazer realista ou irrealista ou inatingível. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso dizer que eu quero, sei lá, escrever um artigo em uma semana. Isso é inatingível, isso não vai acontecer, não é verdade. Né? Equivale muita leitura, equivale um processo de criatividade, equivale um processo de ócio para depois isso tentar se organizar dentro da cabeça. Não dá para fazer isso em uma semana. Né? Então, não criar coisas inatingíveis por causa de crenças que você teve na sua infância. E outra seria desqualificação, desvalorização, né? Muitas vezes, principalmente agora, com os adolescentes, né? No seio social, dos filtros, do Instagram, que acontece muito agora, delas acharem que estão desvalorizadas, que não atendem esses padrões exigidos, que não têm os lábios tão grossinhos, que não têm o contorno do queixo. Então, isso vai fazendo com que eu vou me desvalorizando, né? Eu olho para um filtro do Instagram e penso, nossa, como eu seria bonita se eu fosse como eu fosse nessa foto, mas na realidade eu não sou. E não, né? Ou seja, qual é esse padrão? Quais são essas exigências que você está cumprindo e que na realidade elas não são efetivas, né? Então, a baixa autoestima, ela vai ser criada através dessas 3 variáveis. Tem uma pergunta aqui, Rafa. Ok. Quer fazer ela aqui, Vivi? Você já respondeu para a Monique se esses traumas, sejam eles quais foram, poderão ser revertidos sempre, né? Já. Tá. Aí a Ana pergunta o seguinte: na minha infância, meu pai abandonou a minha mãe, eu tinha apenas 1 ano de idade, eu acompanhei todo o sofrimento durante toda a infância, desenvolvi um não merecimento que às vezes é difícil de se livrar. Eu sinto isso. O que fazer? O que fazer, Ana? Eu acho que eu penso que nesse processo, Ana, você já está fazendo muito, você já está conseguindo olhar para essa sua história, né? E falar sobre ela. Isso é importante. É importante olhar sobre uma história e falar sobre ela. Mas o mais importante que tudo isso, por mais sofrimento que seja, é que você disse aqui, né? Meu pai abandonou a minha mãe. Foi isso, né? Meu pai abandonou a minha mãe. Né? Então, a palavra, meu pai abandonou a minha mãe. O abandono foi da sua mãe. Claro que ele é da família também, por um todo, né? E a dor foi muito da mãe. Mas eu acho que uma das grandes coisas que pode acontecer para fazer essa viagem, né, dessa ressignificação do autoconceito e da autoestima, é começar a ver a sua história, né? Como é que você foi amada durante essa infância, por outras pessoas, por outros cuidadores. Como é que você foi amada dentro do processo da escola, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos? Como é que funciona todo esse processo? É importante a gente estar olhando para tudo isso para voltar a estar fazendo um processo de autoconceito. Não sei se você já fez alguma vez terapia, Ana, se você já ouviu falar mais sobre a psicologia positiva, que trabalha muito sobre esses campos, né, de ressignificação, de voltar a entender como isso funciona. Mas eu acho que começa por aí, sabe? A gente olhar para essa história e tentar ver que esse abandono efetivo, ele te influenciou, ele é seu também, mas ele não pode ser o ditador de todo esse seu processo de vida. Mas eu tenho certeza que esses gatilhos e essas emoções, eles acontecem. É impossível dizer que não tem como a gente não sentir, né? Seria bom se a gente, assim, não fizesse. E é muito interessante, Ana, que agora vi no encontro disso que você disse, que
esses mecanismos dentro do processo de autoestima e da psicologia positiva, eles dão esse sentimento de escassez emocional. Ou seja, você sente que faltou alguma coisa ali no seu processo de infância. Deu uma escassez muito grande, uma escassez de amor, uma escassez de sentimento, uma escassez de cuidado. Isso te gera uma carência. E daí o que acontece? Esta carência faz com que você tenha relações ou atividades em sua vida onde você às vezes tolera coisas que você não precisa tolerar. E quando você percebe isso, você se frustra. E daí você se culpa e volta a tolerar. E vai ficando nesse espiral entre tolerância, frustração e culpa, né? Por causa aqui dessa escassez emocional. Não sei se isso vai fazendo sentido assim para vocês, mas é mais ou menos assim que vai funcionando esse processo. Estou aqui falando aqui no Power, não sei se ajudou, Ana, mas depois vocês vão colocando aqui algumas questões, tá? Bom, dentro aqui desse processo todo que eu estou falando aqui para vocês, eu vou deixar aqui alguns exercícios que a gente pode estar tentando fazer, ou seja, para se olhar, para tentar se reavaliar, assim, sabe? Se revisitar nesse processo. Que seria, dentro dessa prática clínica, né, uma melhor versão de mim mesma, uma maximização versus essa satisfação, e essa questão de exercícios relacionados ao otimismo. Deixa eu só passar aqui o PowerPoint. Bom, dentro dessa prática, por exemplo, do que é que seria essa melhor versão de si, né, o que é que seria a melhor versão de você, faz um checklist sobre coisas e pessoas que você admira, né? Imagine, se eu admiro, né, uma amiga minha por ela ser dedicada, empreendedora, bem resolvida, organizada. O que é que eu tenho parecido com isso? Quando eu coloco por evidência, né? Porque normalmente eu costumo dizer que as pessoas elas se atraem de certa forma pelos seus valores, pelos seus conceitos, elas são de certa forma parecidas. Então, se grande parte dos seus amigos eles têm coisas que você admira, significa que você também tem. Então, vamos trabalhar sobre evidência para modificar esse autoconceito, né? Porque às vezes é muito raso eu pensar assim, uma melhor versão de mim seria uma Rafaela organizada, uma Rafaela menos impulsiva, uma Rafaela que trabalha mais. Mas isso seria raso dentro do meu processo de autoconceito. Então, é muito mais fácil eu olhar quem me rodeia e essas pessoas eu vejo com grande admiração e tentar olhar por evidência o que eu tenho parecido, porque daí eu vou concretizar aquilo dentro de mim e fica de uma forma diferenciada, tá? Bom, dentro desses exercícios aqui, por exemplo, de esperança, né, e de otimismo, quando eu penso em esperança e otimismo, eu também não posso pensar assim, eu vou esperar que tudo vai dar certo. Não, a gente não vai esperar que nada vai dar certo, porque é muito raro as coisas caírem aqui em cima, né? E nem tem aquele otimismo fantasioso. Mas é esse processo de esperança aonde eu consiga olhar o meu futuro como uma forma melhor. E como é que eu vou olhar esse meu futuro como uma forma melhor? Tentar trabalhar o quem eu sou hoje. Se quando eu falei ali em cima que aquela pessoa, né, que eu admiro tem algumas características e na hora do meu checklist, eu penso, né, qual o caminho que eu quero traçar para mim? Eu quero me formar uma grande profissional, por exemplo, da psicologia positiva? Eu quero ser uma terapeuta positiva? O que é que eu preciso para isso? Qual é o caminho que eu tenho que traçar? Tenho que me formar em psicologia, tenho que fazer uma pós em psicologia positiva, olha, eu já fazendo aqui o merchan. Tenho que procurar conhecer sobre esse assunto. Qual é o caminho que eu vou traçar? Com aquela esperança que eu vou conseguir alcançar ali, mas que eu estou fazendo esse processo de caminhada. E isso é muito importante eu pensar, porque muitas pessoas falam sobre esperança e sobre otimismo como se eles fossem variáveis só um sorriso na cara, só eu estar à espera que algo aconteça, né?
e acreditar só como se fosse uma forma espiritual, né, divina. É claro que os mecanismos espirituais eles são importantes, né? O mindfulness, por exemplo, que é essa atenção plena, a yoga, ele vem para propiciar isso. Mas eu tenho que formar, sim, essa linha para que eu realmente consiga olhar o meu futuro com esperança e com otimismo. E para isso, eu tenho que olhar hoje o que eu quero, eu tenho que traçar esse meu caminho no hoje. E depois eu tenho essa parte aqui, que seria essa maximização, né, versus satisfação com a vida, né? Que eu falei um pouquinho disso logo no começo, que seria essa diferença entre o prazer e a satisfação. Quando eu penso nessa maximização, ela pode ser justamente isso, né? E hoje a gente começou aqui a aula, a Vivi brincando, né? Que uma segunda-feira eu queria ir para uma balada. Isso pode ser uma maximização de prazer, mas isso vai ser uma satisfação com a vida? Isso vai me dar um bem-estar amanhã? Imagine que eu saio para balada hoje, e amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que trabalhar, tenho que atender meus pacientes, e quarta, e quinta, e sexta, tô acabadaça no final de semana. Então, eu tenho que pensar quais são essas maximizações. Por quê? Porque muitas vezes os consumos, né? Quando eu digo consumos, mas são agições, elas vêm por essa maximização do prazer, né? Eu estou maximizando esse prazer imediatista para que eu me sinta bem hoje. Mas isso não vai me dar uma satisfação com a vida, né? A compulsão por jogos, né? Jogos eletrônicos. Hoje em dia, os Reels que as pessoas ficam rodando ali o tempo todo, em milésimos de segundo, durante, às vezes, 2 horas, né? Eu quero limpar a minha cabeça de algum estresse e eu vou maximizando aquela satisfação fazendo aquilo. Mas, efetivamente, no final do dia, nada mudou. Eu continuei com o trabalho por fazer, eu continuei não repensando os mecanismos que iriam realmente me deixar feliz e me deixar satisfeita. Acho que eu já estou quase atrasada. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Consegui terminar. Dá para eu agora responder as dúvidas de vocês. Gente, deixa eu só deixar aqui de compartilhar. Essa aulinha que eu fiz aqui hoje foi uma coisa muito rápida, só para vocês mais ou menos entenderem o que é autoestima, o que é o processo do autoconceito, como a psicologia positiva age dentro desses processos. Mas existem muitos exercícios que a gente pode estar fazendo e como a gente pode estar aprendendo. As técnicas da psicologia positiva, elas são inúmeras nesse processo clínico. A gente trabalha muito com o simbólico, tá? E é mais ou menos isso que eu quis passar aqui para vocês hoje. Vocês têm dúvidas? Tem uma dúvida aqui de Monique. Tem pessoas que estão tão perdidas de si que é difícil listar essas coisas que desejam com relação ao futuro, porque eu não sei nem o que eu quero. Tem algum exercício que possa ajudar nesses casos? E quem é que perguntou? Monique. Ai, Monique, que difícil essa pergunta. Eu também, às vezes, não sei o que eu quero, mas eu vou tentando listar o que eu não quero primeiro. E daí eu vou mais ou menos tentando chegar num molde, né? Eu costumo dizer que existe 2 formas, que é o que eu quero e o que eu preciso. O que eu preciso são aqueles mecanismos que vão me deixando ali com um miudinho no estômago, parece que se eu não tenho aquilo, eu não vou estar bem. Vamos supor, um filho, né? Tem pessoas que já têm desejo em ser mãe desde criança e tem aquele desejo muito grande, ela sente que ela precisa daquilo. E tem pessoas que só querem. E como elas só querem, elas não fazem o desenho do bebê dela. Ou umas mulheres que querem muito ter um relacionamento afetivo, já acham que precisam daquilo e já desenham o parceiro. Outras só querem, elas nem têm um modelo de parceiro. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar o que eu quero e o que eu preciso, né? Dentro desse processo, que são coisas bem diferentes. E quando a gente consegue entender o que você quer e o que você precisa, às vezes eu consigo ir listando algumas coisas, mas Arrasou, é hein, bem amiga? difícil. Arrasou nessa resposta, hein? Porra! Estou inspirada hoje. Tá inspirada, hein? Bora a gente fazer lista aí do que precisa e do que quer. Aff, Maria. Então, eu acho que essa é uma boa tática, é uma boa dica dentro desses nossos processos, assim. Mais perguntas? Aproveitem, gente.
Professora, Aproveita que hoje eu realmente. estou empolgada. Ai, que sala gostosa, estamos cheios de gente aqui. Sim, sim. Vocês estão percebendo, eu não sou da psicologia positiva, mas eu acho muito interessante porque às vezes, eu sei que muita gente aqui tá vindo para conhecer a psicologia positiva, e às vezes a gente tem a ideia, né, de ser uma coisa até relacionada à autoajuda, não sei o quê. E quando chega aqui é tudo, tantas variáveis, tantos estudos, tantas pesquisas, sabe? Tudo é tão medido, tudo tão científico que é super interessante, né? Só que são questões realmente que vocês estão gostando? O que vocês estão achando da psicologia positiva e Isso. da super mega e rápida explicação da professora Rafaela? Estão entendendo? Tudo Posso bom? falar? Pode. Ótimo. Então, é uma pena. Eu estava num compromisso, cheguei só no finalzinho, mas já tive a oportunidade de assistir outro evento dela, né? As respostas são maravilhosas. Eu também sou psicóloga, já formada há muito tempo, mas o que você falou é o que a gente passa também, né? Muitas vezes a gente também se questiona o que realmente eu quero. Então, a sua dinâmica, a sua explanação foi fantástica, muito, muito boa mesmo. Agradeço, mesmo que foi no finalzinho, mas gostei muito de estar aqui com vocês esses poucos minutos, né? Ai, muito obrigada, Parabéns e Legal. Marisa. gratidão. Legal, Marisa, porque é incrível, né? Você com certeza deve ser uma excelente profissional, porque já é profissional há muito tempo e está aqui tentando aprender e com essa seriedade e humildade. Muito legal, Marisa. Tudo vem Você deve ser acrescentar para fantástico. nós, né? Uhum. Você deve ser uma excelente profissional, com certeza, Olha, viu? obrigada. Espero que sim. Obrigada. Ó, tem aqui. Então, pode-se dizer, a Monique está perguntando, então pode-se dizer que esses processos de autoestima e autoconceito sempre nascem na infância, das faltas? Não necessariamente na infância, tá? Não, não vamos pensar na palavra nascer, assim. Mas vamos dizer que você teve, na sua primeira infância, bons cuidados, bons símbolos, de todo o teu processo. Mas que você chegou na escola e você teve muito bullying. Você foi uma criança, às vezes, muito protegida, muito amada, muito cuidada, mas dentro do processo de escola você teve muito bullying. As pessoas diziam que você era lento, que você era feio, que não queriam fazer trabalhinho com você, te rejeitava de alguma forma. E você, às vezes, tinha medo, né, de dizer isso para alguém, e foi aguentando, e foi chorando, e foi passando por aquele processo todo ali na escola. E aquilo pode, sim, abalar o seu autoconceito, por exemplo, acadêmico, que vai abalar o seu autoconceito no trabalho e nas suas relações. Talvez não afetivas, mas principalmente de trabalho, né? E com amigos. E com amigos. Porque daí você acaba não confiando nas pessoas. Porque aqueles eram seus primeiros coleguinhas. Legal. A Ana está dizendo que está amando. A Karina, como é trabalhado a autoeficácia na psicologia positiva? Da pessoa se sentir capaz. O processo do autoconceito e da autoeficácia, ele é justamente, ele é trabalhado na autoestima da forma que eu falei anteriormente, ou seja, nós tentamos avaliar quem é essa pessoa, seja dentro desse processo, e a autoeficácia ela vai servir justamente para que eu consiga ter uma avaliação global de quem eu sou, e depois, quando eu tenho essa avaliação global de quem eu sou, eu consigo ter um mecanismo de bem-estar dos meus processos internos, tá? Essa autoeficácia ela vai funcionar assim, ela vai medir o autoconceito, quem eu sou nesse autoconceito, para tentar ressignificar e pegar o que é bom efetivamente para a autoeficácia. Né? Eu passei por esse trauma, mas eu não sou esse trauma. Né? Quem eu efetivamente sou nesse percurso? Né? Então, a autoeficácia ela funciona muito assim. As pessoas falam muito hoje de eu acho que eu tô atrasada, né? Mas as pessoas falam muito sobre Não, tá. autoeficácia, mas a autoeficácia, por exemplo, ela vai influenciar na tua autoestima corporal, na tua autoimagem.
A professora Rafaela, ela é nossa professora aqui da pós. E como hoje é segunda-feira, ela tem aula agora às 7 horas, por isso que ela está dizendo que está atrasada. Inclusive, né, Sinara, avisa lá os teus colegas Eu já estou indo. que a professora já está indo, tá? Mas é que o papo tá bom demais, né, gente? Olha, psicologia positiva é incrível, tá chegando com força total no Brasil, na clínica, nas organizações, enfim. Então, eu convido vocês a fazer a nossa pós-graduação, que começa agora em abril. Então, como eu falei, como a gente falou no início, começa agora em abril, são 12 meses, um preço super especial, professores nacionais, internacionais, pessoal, olha, professores fantásticos, todos, né, assim, super estudo, a própria professora Rafaela fez um doutorado dentro da psicologia positiva, então é o povo fera, sabe? E a professora Rafaela também vai estar com a gente na pós-graduação. Ela é nossa supervisora clínica, professora em algumas disciplinas, é fantástico. E se você ainda é estudante de graduação, que ainda não pode iniciar uma pós, tem um curso de extensão. Então, bora estudar psicologia positiva. Como que vai funcionar, Vitória? Conta para nós. Então, o curso de extensão é uma oportunidade para vocês iniciarem o aprendizado sobre a psicologia positiva. Vale tanto para quem está estudando ainda, quem não se formou, tanto para quem não é da área da psicologia, mas gostaria de saber mais, né, sobre a psicologia positiva. Ele inclui 5 temáticas: os fundamentos da psicologia positiva, bem-estar subjetivo, o modelo PERMA, intervenções com as virtudes e forças de caráter, educação positiva nos processos educacionais e liderança positiva. Eu vou colocar também essas informações lá no grupo, se vocês quiserem revisar e tiverem alguma dúvida, também podem estar enviando lá. E não esqueçam, dia 23, agora de março, às 6 da tarde, é isso, Viti? Às 6 horas da tarde, dia 23, nós vamos ter uma jornada, uma noitada. Não vai ser balada, mas vai ser a balada da positiva, entendeu, Rafa? Vai ser balada da positiva, a professora Luana e a professora Ellen, também 2 doutoras, que vão estar trazendo também temas excelentes para você conhecer mais e melhor. A jornada, se faz a inscrição no site, pelo site, mas o nosso site está fora do ar hoje, amanhã já está funcionando, então não saiam do grupo do WhatsApp, que a gente vai estar passando lá tudo isso para vocês. Então, jornada gratuita, online e também com certificado opcional. Então, convidem os seus colegas para conhecerem psicologia positiva. Gente, escrevam aqui, enquanto a gente se despede da professora, coloque aqui uma palavra de como que foi, qual é a impressão de vocês pela psicologia positiva, uma devolutiva rápida aqui para a nossa professora Rafaela. Professora, quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo aí um pouquinho do seu conhecimento. E quero agradecer a todos que estão aqui, né, que vieram conhecer psicologia positiva, vieram se aprofundar e vieram aprender um pouco mais, porque a gente sempre aprende, principalmente com ótimos profissionais. Ó, o pessoal está aqui no chat agradecendo, faz muito sentido, tudo de bom, ó, muito legal, né? A psicologia para mim remete à esperança. Nossa, muito legal, né? Muito, muito obrigada, foi ótimo. Professora Rafaela, muito obrigada. Ok, que bom que você estiver aqui. Tá bem, gente. Então, eu vou saindo. Vai lá, corre lá. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui assistindo. Espero que tenham gostado. E espero que a gente se vê por aí nesse mundo da psicologia positiva. Beijo, gente. Tchau. Tchau, prof. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. E a gente se encontra na jornada, hein? Tchau, Sinara. Tchau, tchau. Monique. Ó, muito obrigada, viu? A gente se encontra aí na jornada, hein? Dia 23 de março. Vai ser bom demais. Traz os colegas de vocês, eles vão gostar. Que bom, Lucas, te ver aqui também.
Muito bom. Interessante, né? Gostou? Show de bola. Viti, brigadão, tá? Isso aí.